Boa noite, senhor presidente, mais uma vez, senhores vereadores, senhora vereadora, o público que nos prestigia, a classe da educação. Para nós é uma satisfação recebê-los. Quero aqui, em nome da educação do município, comentar o Bento Trindade, nosso chefe maior da educação dentro do município. Também está aqui nosso amigo, o pai do Christian Martins. Obrigado pela presença, sempre está assistindo a sessão. Também está aqui o Turcotte, que é um parceiro nosso, e também o Alemão e demais que aqui estão presentes. Agradecemos a presença de todos. E aqueles que eu não estou lembrando o nome, não estou vendo dessa distância, sinto-se cumprimentados. Os amigos internautas que sempre nos acompanham, mais uma vez, obrigado por nos assistir e acompanhar o nosso trabalho. Quero também a imprensa que se faz presente, obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Dizer, primeiramente, senhor presidente, com relação à questão da viagem a Florianópolis, eu faço dessa tribuna um convite aos vereadores que queiram me acompanhar. Eu irei com o meu veículo próprio, sem problema nenhum. Nós não podemos deixar com que um problema num veículo, nós não possamos atender a população de São Miguel da Serra, que esteve maciçamente nesta casa na terça-feira passada, com um problema bastante grave, que é a nossa segurança, que realmente dentro do nosso município está deixando a desejar. E nós temos que ser realistas. Nós não estamos aqui para fazer média, nem com policial, nem com comandante, nem com ninguém. Nós temos que cuidar do nosso povo. Nós estamos aqui para isso. Não é porque eu faço parte da base aliada que eu vou tapar o sol com a peneira. Não é possível que uma comunidade aqui na São Miguel da Serra, dentro de uma semana, tenha 4 assaltos de gravidade. Assaltos à mão armada. E nós ficamos aqui de braços ateados porque, segundo o comandante da polícia, não tem contingente. Nós temos hoje, só em Florianópolis, senhores vereadores e pessoas presentes que nos assistem, só em Florianópolis tem 12 policiais que são de Porto União trabalhando lá, que passaram no concurso e estão lá. Eu duvido, Doc, se nós perguntarmos para eles se eles não vinham voluntariamente para Porto União, tenho certeza que no mesmo dia eles iam querer vir. Quem não quer ficar perto da sua casa? Isso é só em Florianópolis. Nós temos de Porto União mais de 40 policiais trabalhando fora da cidade. Então, se trazer a metade desses para cá, já vai acabar o nosso problema de falta de contingente. O que tem que se entender, a área de segurança estadual, o secretário e também nosso amigo comandante, que é nosso parceiro, que é de Porto União, que Porto União é uma cidade atípica. Já foi falado pelo vereador Carlos aqui nessa tribuna. Por que atípica? Porque nós somos cidade de fronteira. Nós temos uma cidade irmã gêmea que é o União da Vitória, aonde tem 60 mil habitantes, mais ou menos. E nós temos mais 35 mil habitantes. A nossa segurança é apenas, não dá nem para esses 35 mil. E os problemas não tem divisa seca, os problemas de lá vai para cá, de cá vai para lá e assim por diante. E eu tenho visto que a União da Vitória está muito bem aparada de tanto aparato como de pessoas. E estão fazendo o trabalho deles, porque sem contingente, sem a força do ser humano dentro de um trabalho policial, não tem como. Se você contar que é 24 horas, cada vez vai dar 6 horas de trabalho, vamos assim dizer, ou 8 horas. Se for 8, é 3 escalas por dia. 3 escalas por dia de 8, 10 policiais. No outro dia, se aqueles pegar folga, não vai ter. Porque nós temos 60 e poucos policiais, 70 no máximo. E daí tem a parte interna, daí tem a parte de investigação, daí tem isso, tem aquilo, não tem como tocar. E o nosso povo que paga o imposto, e diga-se de passagem, o mais caro do mundo, fica perecendo. Então nós não podemos, senhor presidente, deixar de ir nessa reunião. Eu vou, de qualquer maneira, estou aqui convidando os vereadores, não tem custo nenhum para eles, eu pago o meu combustível, e vou com o meu carro e levo. Dá para nós ir 4, 5, quanto mais representatividade, melhor. Nós conversamos com o vereador Christian ontem, infelizmente no velório do Luiz Henrique, com o coronel. Ele falou das dificuldades, mas nós temos que levar a voz do nosso povo até ele. Peço a palavra. É nossa obrigação fazer isso.
Aí, se eles não resolverem, daí nós vamos ter que fazer uma reunião com o nosso povo e dizer, ó, nós vamos ter que ir com o nosso povo até Florianópolis, porque tem que ser resolvido. O que não pode é o nosso povo não ter segurança. Coisa básica que você fala é educação e segurança. Está aqui a educação, estão em greve. De alegre que não é. De contente é que não é. Que ninguém é bobo, se é professor é porque é inteligente. Se estão em greve é porque tem problema. Se tem problema tem que ser resolvido. Não é possível. Aí os governos falam nas televisões, os grandes políticos, que no Brasil tem que ter o mínimo. O mínimo é educação, saúde e segurança. Pelo amor de Deus, vamos parar de tapar o sol com a peneira. Ninguém é palhaço. Eu acho que está na hora, de uma vez, dos governos realmente assumir que isso é o básico e que tem que existir. Nós aqui em Porto União, gente, nós estamos com uma saúde ainda razoável por um esforço do município. Vocês não sabem o que é. E daí vem os cidadãos e dizem assim, mas o cidadão lá passou aquele na frente, não sei o que aconteceu lá, fez o exame antes. Esses dias me falaram que eu tinha passado uma pessoa na frente da outra. Fazia um ano que a pessoa tinha morrido porque não fez os exames. Isso é um absurdo. E se eu puder ajudar um cidadão que vai na minha casa, pedir para um familiar dele que está morrendo, você não vai ajudar, não é meu papel? Faça o meu favor. A promotoria pública que vai cuidar do serviço deles. Pelo amor de Deus, dizer que não pode, o que que não pode? Mas o que que pode então? Por que que não tem o básico? Por que que nós temos que lutar por uma coisa que não é nossa obrigação? Nosso dever até é, mas a obrigação não é. A saúde do município é o básico. Só que nós fazemos mais que o básico porque as pessoas que têm que fazer não fazem. Pois não, vereador? Eu quero aproveitar esse seu depoimento, dizer também que o ex-senador Luiz Henrique carregou com ele uma culpa que não teve. Foi acusado pelo Ministério Público Estadual e depois federal, porque o processo de um parlamentar acaba indo para o STF, segundo a denúncia, que inclusive foi publicada na grande mídia nacional, Jornal Nacional, no dia, no sábado de véspera de Páscoa, de que ele havia facilitado, adiantado uma pessoa lá que precisava de uma cirurgia em Criciúma, uma pessoa que estava ali numa fase que não tinha mais como esperar, e que nesse caso foi a maior calúnia e mentira. Ele não havia feito esse procedimento de forma alguma, e o STF, o Procurador da República acatou o pedido e que virou num processo e que teve que se defender e depois ainda, aliás, inclusive pediu que se fosse feita a investigação por uma coisa que não aconteceu. Mas se fosse assim, eu já estaria preso umas 300 vezes mais ou menos. Quando me pedem, quando a gente bate nas portas dos postos de saúde, não é querer usar de influência política nenhuma. Mas como que você não vai ajudar uma pessoa quando precisa de uma viagem, um deslocamento? Eu já fiz, vereador Sandro, eu vou contar só essa história. Eu estava lá em Florianópolis, época que eu trabalhava lá, e tinha uma pessoa aqui, de Ana Vitória, vereador Alda, que precisava de uma UTI móvel para Curitiba. Não tinha jeito, estava internado na maternidade de União da Vitória. A única UTI móvel que nós temos aqui é do SAMU. Porto União não tem e União da Vitória não tem. Me disseram, perguntei na época, e esses dias ainda perguntei ao secretário de saúde, o custo disse que realmente é muito alto entre equipe médica e equipamentos de uma UTI móvel. Naquele momento só tinha do SAMU. O SAMU negou o atendimento em função de que está ali no serviço emergencial, mas nós sabemos que também o bombeiro dispõe desse serviço. Naquela oportunidade eu falei com a doutora Cristina, que era coordenadora do SAMU de Santa Catarina, comentei com ela lá em Florianópolis, pedi a sua interveniência, ela determinou, coordenadora do SAMU de Santa Catarina, determinou que a ambulância do SAMU de Porto União fosse na maternidade, pegasse o paciente, um senhor, o levasse até Curitiba e desse todo o acompanhamento. A ambulância chegou lá, infelizmente, a ambulância chegou lá, deixou o paciente num hospital errado, e sem dar a mínima voltou a Porto União. E nesse tempo, lá em Curitiba, uma ambulância particular de um outro hospital acabou fazendo lá o translado da pessoa até o hospital que era para ser feito aquele encaminhamento, e a doutora Cristina determinou que o SAMU voltasse lá em Curitiba. A ambulância veio e voltou. Então, é questão de saúde, é questão de vida.
E outra coisa, vereador Sandro, nós conversamos ontem com o Coronel Paulo Henrique, e ele tem uma grande responsabilidade, maior do que qualquer outro gestor, porque ele é nascido em Portunhão, ele é daqui. E nós pedimos a ele e falamos numa boa da responsabilidade, e nós sabemos da competência que ele tem, já foi comandante aqui da primeira companhia, e de que realmente falta efetivo, e tantos filhos nossos, que eu sei que tem gente em Lages, tem gente em Mafra, Canoinhas, Caçador, tem bastante, que poderiam ser deslocados para cá. Isso vai ter que ser feito um trabalho político muito forte, embora às vezes as corporações fiquem até, às vezes não gostam quando a gente se intromete, eles dizem que a gente mistura a parte política com transferência de policiais, mas é para o bem, é para trazer às vezes as pessoas aqui que estão longe das famílias também. E hoje recebi a visita do delegado Nilson, que esteve aqui hoje às 11 horas aqui comigo, de que nós temos só um investigador hoje na Polícia Civil, tinha 7, 8 em 1. Então não se investiga nada, o delegado não fica amarrado, acontece o delito, daí não consegue investigar para se chegar ao problema. Então também, vereador, eu estarei lá amanhã em Florianópolis, que também havia agendado, independente de veículo ou não, a gente quando quer as coisas dá jeito. Não, pelo amor de Deus, carro, que carro? Carro cada um tem o seu, a Câmara tem, se está estragado, estragou o carro. Aliás, realmente, hoje fui a Santa Cruz de Timbó com esse veículo, tem que andar 50, 60 por hora, está perigoso, mas estragou, tem que arrumar. Arruma, compra outro, mas não se pode deixar de trabalhar por causa de carro, pelo amor de Deus. Pela madrugada. E tem que se falar com o secretário de Segurança Pública, que ele também é responsável pela segurança, não só o coronel, porque tem que fazer um trabalho das forças policiais, porque senão ficamos lá nós dando murro e ponte faca e nada acontece. Agradeço, vereador Cristian. E é por aí mesmo, nós temos que assumir as nossas responsabilidades, como estamos assumindo com a educação de Portunhão. O prefeito Anísio, eu como líder dele aqui nessa casa, eu estou muito contente com o trabalho que foi feito com o Renato e agora com o Anísio dentro da educação, através também do nosso secretário Bento. E a maior responsabilidade é do prefeito. E o Anísio, diga-se passagem, está fazendo um baita do mandato, está mostrando que tem humildade, que escuta e que conversa. Eu nunca vi resolver alguma coisa sem o diálogo. Como que vai resolver um problema se não querem receber os professores? Eu ontem estava no velório do governador Luiz Henrique da Silveira, nosso senador, e eu vi lá o Beto Richa, eu estava do lado da urna, eu sou amigo da família do Luiz Henrique, me convidaram, eu e o vereador Cristian e a minha esposa, para nós ir lá dentro junto com as autoridades, e nós vimos quando chegou o Requião, não teve clima para o Beto Richa ficar ali, e ele se retirou do velório. Fatalmente isso aconteceu, porque foi na minha frente, do meu lado, eu estava do lado do Beto Richa, ele se retirou. Tal clima que está, nem em Santa Catarina o homem não consegue sair. Então, eu acho que tem que se repensar os nossos comandantes e primeiro atender as pessoas com educação. Pelo amor de Deus, nós não podemos... o maior celeiro para a salvação do país é a educação. Eu estou falando bobagem, tudo passa por ali. Como teve a 1.800, sei lá, 700 policiais lá, e daí quando você precisa de um policial para uma ocorrência aqui, para pegar um bandido, não tem. Só tem policial para multar o cara que está dirigindo, às vezes com um probleminha, outro documento, coisa parecida, ou para surrar os professores. Pelo amor de Deus, nós temos que... Não podemos tapar o sol com a peneira. Eu sou amicíssimo das pessoas do partido PSDB, na Vitória, no Paraná, em tudo. Aliás, eu não tenho inimigo. Eu tenho algumas pessoas que não me gostam pela maneira que eu falo, mas inimigo eu não tenho. Só que eu falo a verdade. É uma vergonha o que aconteceu no Paraná com os professores. Nós temos que ter a consciência disso. E eu me sentiria maior envergonhado se fosse em Santa Catarina isto. Mas aqui ainda, graças a Deus, que está tendo algum diálogo. Mas eu, com a minha influência, o que eu posso dizer aos senhores e às senhoras que aqui estão e aqui estão assistindo, os professores, que eu amanhã vou tentar conversar com o secretário de Educação, se não depois da manhã, para dizer para ele que, pelo amor de Deus, ele veja o que aconteceu no Paraná. Que sente e chegue num termo, ou no meio termo, que eu acho que meio termo não fica bom para ninguém, mas também não fica ruim para ninguém. Agora, o que não pode é virar as costas e, deixa assim que vá assim. Não, isso não pode, nós temos que ter a responsabilidade. E falando do senador Luiz Henrique, para mim terminar a minha fala, dizer do consternamento e da tristeza de todo o estado de Santa Catarina. Eu estive o dia todo no velório, lá dentro do centro de eventos Carranza,
Centro esse que ele construiu, que foi no mandato dele como prefeito. O trabalho que este homem fez dentro do Estado e o que ele estava fazendo em Brasília. A nossa maior tristeza é saber que tem pessoas que são praticamente insubstituíveis. Porque pelo conhecimento que esse homem tinha, pelo tanto que ele estudou na vida e a vontade que ele tinha de acertar, às vezes acabava errando, e isso é natural do ser humano. Mas sempre numa visão para o próximo. Um homem que doou a sua vida, abdicou da família, dos amigos mais chegados, para trabalhar em prol do povo. 47 anos de mandato, não viu os filhos crescer. Eu sei o que é você ter um mandato, eu já estou no quarto, só como vereador, e eu sei as dificuldades que é no final de semana para você almoçar com a tua família. Eu comecei a almoçar com o sogro e sogra faz um ano, nunca fiz isso na minha vida, agora estou fazendo, porque eu vi que a vida passa muito rápido, e nós estamos aqui de passagem. E eu penso numa morte prematura, toda a mídia nacional ontem em cima, eu vendo lá, chegando a presidente da República, 15 ministros de Estado, mais de 10 senadores, Assembleia em peso, a partido, não tinha partido ali. A hora que o governador foi dar o seu discurso, todos se emocionaram. Ele não conseguiu acabar o discurso, caiu em planto. Então, realmente, é um homem que fez amigos, porque o governador, lá no passado, era oponente a ele, era do PFL, nós era PMDB, era uma guerra num bom sentido, uma guerra para tentar melhorar e acertar. Era o embate e o debate, e é isso que as pessoas têm que ter na mente. Na política não se faz inimigo, se faz aliado. E adversário, como é natural, numa hora de uma eleição. Eu sempre digo uma coisa, o meu partido na hora da eleição é o PMDB. E depois que eu me elegi, o meu partido tem que ser Porto União. Por isso eu fui eleito. Então eu acredito que este é o meu último mandato, e eu tenho certeza que eu vou sair de cabeça erguida dessa casa, porque realmente eu tenho certeza que eu tentei fazer o meu melhor. Mas o Luiz Henrique fez acima do melhor. Se todo mundo olhar para trás, ele enfrentou aquele cidadão do meu partido chamado Renan Calheiro, que não teve a coragem de discursar ontem na frente da urna, na frente do caixão do Luiz Henrique, pediu para um deputado do Pará fazer isso, porque ficou com constrangimento, porque estava tudo certo para o Luiz Henrique ser o presidente do Senado e realmente colocar essas votações que estão lá 15, 20 anos atrás, dentro das gavetas. O Luiz Henrique ia tirar, que era o Pacto Federativo, que era a reforma política, que estão dando uma penteadinha para enganar o povo, sabe, por causa desses movimentos e tal, mas é só uma penteadinha, que ninguém acredita que vai mudar, porque vai mudar muito pouco. Muito pouco. E, infelizmente, os grandes, como diz, aqueles que realmente têm o poder aquisitivo, conseguiram comprar alguns senadores de tudo quanto é partido, e ele acabou perdendo por poucos votos. Mas teve essa coragem que ninguém tinha, que sempre ficava Sarney, Renan Calheiro e assim por diante. E ele não, ele enfrentou realmente com coragem. Nós temos que, mesmo aqueles que, por ser adversário dele ou não, tem que pôr a mão na consciência e saber que esta, com certeza, tirando Ulisses Guimarães, para a democracia brasileira, foi a maior perda da história. Podem ter certeza. Eu acompanhei o trabalho deste homem de perto. Eu viajava com ele 4 anos, praticamente a fio. Eu sei a história da sua família, do seu pensamento, das suas vontades de acertar. E claro que levava a bordoada, porque só erra quem tenta fazer. Aquele imbecil, ignorante, hipócrita que não faz nada, nunca vai errar. Mas aquele vereador que tenta fazer, esse erra. Eu só para não perder meu conclusão, eu já lhe dou a palavra, vereador. Luiz Henrique, quando ganhou a eleição, nós pedimos para ele, Luiz Henrique, nossas escolas estão uma espelunca. Ele foi lá no Nilo Peçanha, a obra estava começando, do ex-governador, ele terminou toda a obra.
melhor do que o projeto que estava. Veio no bairro São Pedro, vamos fazer um Wagenfir para o bairro, com um colégio digno. É a maior escola do Planalto Norte, uma escola digna para se dar aula. A vereadora Maria Odair sabe disso, porque ela estava conosco nessa luta na época. E o maior secretário da história foi o Jacó Andres, que passou lá, vereadora. Vossa Excelência esqueceu de falar isso. Uma pessoa que realmente respeitava os professores e sabia como que lidava com essa classe. Também a questão da Estrada da Amizade iniciada, tinha 3 km ponto. Qualquer outro governador, presidente, ia dizer assim, eu não vou terminar essa obra porque foi um outro governador que começou. De 83 quilômetros, tinha 3 pronto. Ele honrou e terminou esta obra. Iniciou a obra de Santa Cruz. Quem seria um governador que ia iniciar uma obra dessa? Deus me livre, daqui 30, 40 anos ia acontecer isso. Pois ele teve a coragem, iniciou, e os outros que vieram honraram e agora terminaram essa obra. E tantas que ele fez por Porto União, tantas coisas. Então fica aqui, em nome dessa casa, senhor presidente, que seja mandado um ofício de pesares à sua família. Isso não pode pôr para votação, que seria uma falta de respeito, mas que todos os vereadores assinassem em agradecimento à família dele pelo que ele fez por Porto União. E nós realmente temos que tirar o chapéu para um homem chamado Luiz Henrique da Silveira. Ele pode ser que não fez tudo o que a população queria, mas com certeza fez tudo o que pôde para que realmente Santa Catarina entrasse nos eixos e a litoralização acabasse, porque só cresce no litoral. E nós começamos a entrar nos raus através deste governador, que quando entrou, tinha 39 municípios em Santa Catarina que não tinha acesso ao asfáltico. Ele fez em todos, e eu provo porque eu fui em todas as caminhadas inauguradas de asfalto. Ele me convidava e eu ia junto com ele. Pois não, vereador Cristian? Inclusive, a caminhada que fizemos no dia 1º de maio de 2004, na inauguração da antiga SC 302, fomos de Matos Costa até Calmon, 17 km a pé. Eu particularmente era assessor de imprensa, fiquei um dia inteiro sem conseguir andar, porque estava de sapato, terno, meia, fina, foi difícil, mas veja bem, vereador Sandro, uma obra cinquentenária que governador nenhum não fez, e que infelizmente hoje, por exemplo, nós estamos lutando pelo trecho de Porto União a Matos Costa, porque eu sempre digo, o gestor público ele não tem bola de cristal e nós temos que obedecer à lei das licitações, e infelizmente entre fiscalização daquele trecho, não sei o que aconteceu, que hoje tem que fazer uma estrada nova. Nós estamos brigando por um tapa-buraco. Eu tenho me empenhado mais do que ninguém, Vossa Excelência sabe disso. O secretário de Infraestrutura não pode mais nem me ver na frente. E inclusive disse ao governador Raimundo Colombo, semana passada, que estive em Florianópolis, semana retrasada, aliás, de que ele correria o risco, como aconteceu lá em Jaguaruna, no primeiro voo inaugural da empresa TAM, que está operando naquela região no sul do estado, que os professores foram lá no aeroporto reivindicar os seus direitos e acabou estragando a inauguração daquele aeroporto. Porque se não tiver o diálogo com os professores, talvez outras inaugurações sejam prejudicadas. Não de atos de baderna nem nada, de diálogo. Você vai para inaugurar uma obra, e daí está lá os professores, e isso vai acontecer em todas as regiões. Inclusive na nossa semana que vem, o governador estará aqui dia 21. Se até o dia 21 não tiver... Eu peço às pessoas que não se manifestem, é proibido, né? O regimento interno prevê, sob pena de a gente ter que pedir para se retirar. Então, disse ao governador que ele correria o risco de talvez... os professores também estarem lá cobrando o seu direito com todo o dever, como os moradores de São Miguel da Serra. Por quê, vereador Sandro? Porque nós cobramos o que não está funcionando. O trecho de São Miguel tem que ser refeito de novo. Tem projeto, o secretário Cobalcini deixou pronto, falta só licitar. O secretário Cobalcini e o governador deram sequência ao projeto Luiz Henrique de pavimentar Santa Cruz do Timbó. Está pronta a obra. Mas governador nenhum na história Santa Catarina veio brigar e atender Porto União como está ocorrendo de 2003 para cá.
E nós, o que está acontecendo e se não está bom, nós vamos cobrar. Independente se nós somos do mesmo lado ou não, eu particularmente sou do lado do governo. Busco, tem muitas conquistas. Mas o que não está andando bem, o que não funciona, nós não somos de empurrar o cisco para debaixo do tapete. Tem que falar e tem que cobrar. E se tiver que fechar a 135 de novo, nós só não fomos quando foi fechado porque, lamentavelmente, fizeram o mesmo minuto que estava inaugurando a van. Naquele momento nós não poderíamos deixar de estar recepcionando lá o seu Luciano Hang num grande investimento a Porto União. Mas que numa data apropriada, com conversa, com diálogo, nós estaremos sempre ao lado de quem nos colocou aqui, que é o povo. Só para concluir também, quero destacar aqui o discurso da presidente Dilma ontem no velório do Luiz Henrique. As palavras dela foram muito sábias. Foi aplaudido de pé 3 vezes. Então eu vejo que o Brasil tem solução. É só nós todos fazer a nossa parte. E vamos começar a fazer a nossa parte pela educação. Não tem outra maneira de o nosso país ser um país decente se não for através da educação. Então, professores, mestres que aqui estão e que estão nos assistindo, contem com esse vereador, porque o meu apoio é incondicional. Não devo nada para nenhum governo, mas devo sim para a educação. Obrigado, senhor presidente.